Olá, eu sou Alexandre Delpulpo, funcionário da ARSP, especialista em regulação. Neste vídeo vamos falar do Balanço Energético do Estado do Espírito Santo 2025, base 2024. Ele é um estudo energético voltado para atender todos os empresários, pesquisadores, servidores públicos da governança e estudantes em geral e professores no setor de energia específico do Estado, relacionado um pouco com o nacional. Apresentando o balanço, mostramos que é realizado pela ARSP. Voltando, a gente vai olhar o índice rapidamente para mostrar o panorama energético do Estado, a produção de energia, as ofertas internas de balanço, os consumos finais de energia, o petróleo e o gás produzido e consumido, a energia elétrica gerada e consumida no Estado e as bases consolidadas, as matrizes consolidadas. A gente segue estudando o balanço, mostrando o panorama energético estadual, uma comparação Espírito Santo e Brasil, com um pequeno destaque que o Espírito Santo é 42% maior, tem como consumo per capita energético do que o Brasil. Aqui a gente traz o gráfico de produção e exportação dos energéticos, a evolução do fluxo energético do Estado. Indo para o capítulo 3, a gente fala da produção de energia, que mostra em tabelas tanto Espírito Santo quanto o Brasil, mostrando os percentuais renovável e não renovável do Estado e do país. Trazemos a produção energética, a comparação entre Brasil e Espírito Santo em termos de produção de energia, da ordem de 2% Brasil do Estado. Aqui fazemos análise de produção entre renovável para ambos e saímos da produção para a oferta interna bruta de energia, com as fontes principais primárias de energia. Trazemos as duas tabelas também de oferta e apresentamos a oferta de energia no Estado até o ano de 24, como uma evolução, a partir do 15. Seguindo, a gente traz os gráficos por setor, por fonte da oferta de energia e segue a comparação Brasil 24, Espírito Santo, como cada fonte de energia é ofertada no Estado e no país. Quanto aos centros de transformação, aonde o petróleo é refinado, aonde o gás natural é tratado, aonde todas as fontes energéticas primárias são convertidas em secundárias e usados seus consumos finais, a gente tem essa característica do Estado. Não refinamos ainda o nosso petróleo, mas refinamos o nosso gás natural nas UPGMs, Unidades de Processamento de Gás Natural, trabalhamos a água, a lixívia e outros produtos, destacando aqui os produtos que passam nas coquerias das siderúrgicas e nas destilarias das usinas de álcool. Seguindo, temos da tabela o gráfico e em cada unidade de processamento, até a tabela final de cana, de lenha e carvão vegetal, a gente traz o centro de processamento. O próximo tópico já não é mais, passamos então pela produção e pela oferta de energia e os centros de processamento, e agora a gente entra no consumo final de energia. O consumo final de energia por fonte no Estado é apresentada a sua evolução até 24, e seguindo a gente encontra a evolução do consumo final energético no Estado de 2011 a 24, maneira de consumir os energéticos por fonte todos em UTEP, aqui no fluxo de 15 a 24, continuando, mostrando a distribuição do energético em 24 no Espírito Santo, cada fonte. O consumo agora por setor, apresentamos em cada setor o consumo energético, o consumo de energia no caso, e sequenciando a evolução do consumo energético por setor, avançamos com o gráfico 621. Vamos para o consumo por setor em 2024, consumo energético, ficou nesse formato. Agora vamos passar do consumo por cada setor até o gráfico desse 2.5, depois 6, 2.8 e até o 2.10. A gente 2.2.9, mais um fechou então por setor, por fonte. O consumo final do setor, agora do setor industrial, é legal destacar essa tabela e o gráfico que sucede do setor industrial.
Seguindo, a gente vai pegar novos gráficos, o consumo final por ramo de atividade dentro do industrial, que é particular, é muito útil também no grupo do setor industrial. E agora, uma coisa nova nos nossos últimos balanços são as emissões de CO2 no consumo final e no consumo industrial. Está aqui o consumo final, a emissão de CO2, a gente vai ver o gráfico dele na próxima tela. E quanto ao consumo industrial, a gente deve destacar essa tabela, assim como o gráfico aqui, e esses dois gráficos de emissão do setor industrial por fonte e por segmento de trabalho. E continuando, a gente vai agora para uma nova fase que é a do petróleo, a produção do petróleo no estado do Espírito Santo, tem essa curva, a evolução da percentagem do petróleo em relação ao Brasil. Tem essa curva e está avançando, assim como mostra aqui também, crescendo em 23 e 24 em relação ao ano anterior, 22. Fechado o petróleo, a gente olha para o gás natural, a produção do gás natural. A gente vai destacar dois gráficos importantes. Seguindo, por favor, esse é o gráfico que mostra a produção do gás natural, o gás natural disponível e o que é reinjetado a queima e a perda. Então, o verdinho é o que a gente tem de disponível no estado. A comparação dele com o Espírito Santo, com o Brasil, para mostrar que a gente é percentual considerável do total. E a curva mostrando o crescimento de novo dos 2 anos em relação ao 4,5% da contribuição do gás no Espírito Santo. E seguindo, a gente então entra para o consumo do gás natural, mostrado pela nossa distribuidora de gás natural, a AES Gás. Mostramos então o consumo, agora o consumo final de gás por setor aqui, e seguindo a gente traz o consumo final de gás. Aqui estava em 10 a 6 metros cúbicos. Seguindo, vamos trabalhar com a mesma unidade, 10 a 6 metros cúbicos, consumo de gás natural distribuído. O gás natural específico gasto nas termoelétricas que geram energia elétrica. É legal destacar esse gráfico, a evolução do consumo de gás então, foi reduzido nas nossas termoelétricas. O número agora de clientes atendidos, é legal a gente ver esse gráfico, como evoluiu ao longo dos anos e vem evoluindo muito. E a tendência é que vai continuar ampliando o número de consumidores. E fechamos a parte de petróleo e gás, então entramos na parte de energia elétrica, com a produção de energia e o consumo. Então temos a geração de energia elétrica no estado, temos a evolução da energia elétrica, a relação do que é autoproduzido e as instituições de serviço público de energia, as usinas, como são as proporções delas, a relação do que é gerado renovável e não renovável no estado, que a gente tem uma melhoria na parte renovável nesses períodos recentes dos 3 anos. E seguindo, a gente vai fechando já a energia elétrica com mais outras pranchas, mostrando a geração por fonte, mostrando a geração distribuída no estado, quanto avançou. É um foco legal que a gente deve dar no nosso estado, quanto a geração de usinas fotovoltaicas cresceu no estado. Agora a gente entra para a parte que sai da geração de eletricidade, entra no consumo de energia elétrica e vê a evolução do consumo total, a evolução do consumo final de energia elétrica no Espírito Santo ao longo dos anos, até 2024, como foi o consumo nosso nesse período, a dinâmica, a evolução do consumo de energia por setor, cada setor da economia, como ele veio demandando energia ao longo de cada ano, o consumo final energético de energia distribuída. Seguindo, a gente tem a análise de 15 para 24, como foi a mudança percentual do consumo de energia elétrica por classe de consumidores, a evolução do consumo de energia elétrica distribuído agora ao longo dos anos por classe de consumidores. Nós entramos então agora no consumo de energia elétrica dos municípios por município, vendo então a tabela de cada município, como ela se sucede e mostrando então Vitória na sequência dos maiores 10 municípios, apoiado por Serra. Aliás, esses aqui são os outros, todos dos 78 tira os 10, os demais fica com essa fatia. Vitória quase a parte de 1/4, Serra na sequência, vinda por Vila Velha na sequência. E
mostramos a subdivisão percentual deles neste gráfico, e fechando a energia elétrica, mostramos a energia elétrica ofertada no estado. Nessas duas tabelas, a energia elétrica pelas concessionárias, o que é importado por elas e o que é gerado no estado, mostrado neste gráfico, nessa proporção. Fechando aqui então, outra relação da energia consumida, importação versus geração, e como último gráfico de energia elétrica, a gente coloca o fluxo energético partindo do que foi gerado, a energia ofertada e os setores de consumo, cativo, livre e autoprodução. Agora a gente entra na parte do balanço, que a gente vai passar em várias páginas de uma vez, que são os balanços consolidados desde 2008 até 2024. E a gente vê depois deles as metodologias que foram usadas para o balanço, a gente deixou para o final. Então, a metodologia é apresentada nessa tabela principal, onde você entra com as fontes energéticas primárias, passa pelos centros de processamento e começa a fazer os consumos delas até o consumo final total. E a gente apresenta então a conceituação do que é energia primária, que é as fontes que vêm da natureza, energias secundárias, as que se deriva delas através do centro de processamento, e segue com todas as estruturas que geram as colunas das tabelas consolidadas da matriz. E todas as grandezas físicas, todas as fontes energéticas estão apresentadas nessa base de metodologias. A gente vai andar umas 9, 10 páginas com ela para fechar o documento com as duas últimas tabelas lá no final, que é a tabela dos poderes caloríficos superiores e inferiores, a gente usa os inferiores, e a tabela de conversão, fator de conversão para tonelada equivalente de petróleo. Você tem as várias unidades diferentes para cada grandeza física, para cada fonte energética, e converte elas em tonelada equivalente de petróleo através dessa planilha, que varia um pouquinho em relação a cada ano. E fechamos assim então o balanço energético e convidamos a todos para acessar o site da ASP para encontrar a obra do balanço, mais os Excels dos matrizes consolidadas, mais o Excel da matriz consolidada de 2024 em unidades comerciais, além de tonelada equivalente de petróleo, e também a forma em Power BI de acesso do balanço energético nosso até 2024. Fechamos.